Mas, afinal, o que acontece quando nós comemos? Após a alimentação, há variação do volume das estruturas do tubo digestório. A partir disso, há reconhecimento dessa alteração por receptores sensoriais das paredes do TGI, ou seja, o trato gastrointestinal, que fazem sinapses com interneurônios nos plexos intramurais, pois trata-se de um reflexo curto, dos quais saem fibras pró-sinápticas eferentes para a musculatura, provocando contração oral e relaxamento distal. Esse movimento é denominado peristaltismo, e o enchimento faz com que as musculaturas do tubo digestório, circulares e longitudinais, contraiam e relaxem de forma alternada, empurrando o bolo alimentar através do TGI no sentido crânio-caudal. Mas, antes disso, como o sistema digestório é dividido? Esse sistema possui duas divisões principais, sendo a primeira o trato gastrointestinal, que é composto pela cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, cólon, reto e ânus, e a segunda, os órgãos e glândulas acessórios, como as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar. Para que esse sistema funcione adequadamente, existem padrões motores específicos para cada uma das regiões do TGI, a começar pela boca e suas estruturas complementares. A deglutição envolve o deslocamento do bolo alimentar a partir da cavidade oral, passando pela faringe, esôfago até chegar no estômago. Esse deslocamento é composto por padrões motores, os quais são divididos em 3 fases: oral, a única fase voluntária, faríngea e esofágica, essas duas involuntárias, controladas pelo tronco encefálico. A fase oral é dividida em 2 etapas. A primeira é a preparatória, a qual utiliza um aparelho estomatognático para a mastigação dos alimentos. Esse processo quebra o alimento em partes menores e o lubrifica, auxiliando na redução do atrito. A segunda é a etapa propulsora, na qual a ponta da língua pressiona o bolo alimentar contra o palato duro. Esse movimento estimula terminações nervosas nesse local ligadas ao tronco encefálico, o qual aciona as fases faríngea e esofágica. A fase faríngea envolve a elevação do palato mole e das pregas palatofaríngeas durante a passagem do bolo alimentar. Esses movimentos permitem o aumento do espaço para a passagem do bolo alimentar, ao mesmo tempo que o impede de entrar na nasofaringe. A seguir, o estímulo vindo do tronco encefálico provoca a contração da musculatura constritora da faringe. Essa contração promove o movimento do bolo alimentar, ao mesmo tempo em que causa o isolamento da laringe por meio do fechamento da glote, evitando que ocorra broncoaspiração durante a passagem para o esôfago. Além disso, a passagem do bolo alimentar da faringe para o esôfago envolve, por meio do controle dos estímulos do tronco encefálico, o relaxamento e, posterior, contração do esfíncter esofagiano superior, dando início à fase esofágica. No esôfago, a peristalse primária, a qual consiste na contração e relaxamento da musculatura lisa do esôfago, controlada pelo tronco, move o bolo alimentar até o esfíncter esofagiano inferior. Esse esfíncter, então, relaxa e permite a passagem para o estômago. Na condição em que parte do bolo alimentar fica retido no esôfago, ocorre a peristalse secundária, a qual não faz parte do reflexo da deglutição, sendo acionada por mecanismos locais. Simultaneamente ao relaxamento do esfíncter esofágico inferior, a região proximal do estômago, denominada fundo, também relaxa, expandindo o volume gástrico e permitindo a recepção do alimento pelo estômago. Tal fenômeno é conhecido como relaxamento receptivo, controlado primariamente pelo nervo vago, de forma a manter a pressão luminal no interior do órgão mesmo com o aumento do volume de bolo alimentar, permitindo a entrada de 1 a 1,5 litro de alimento. A mistura do alimento no interior com o suco gástrico é promovida pelas contrações abruptas do estômago, iniciando na porção proximal do corpo e aumentando intensidade nas regiões distais, otimizando a digestão e formando o conteúdo parcialmente digerido do alimento, chamado quimo. Ao passo que a peristalse do estômago se realiza, o esfíncter pilórico relaxa-se, resultando na passagem de poucos ml de quimo para o duodeno. Logo em seguida, o piloro contrai-se fortemente, mesmo com a continuidade do peristaltismo gástrico, e o choque entre o conteúdo e o esfíncter contraído resulta na retropropulsão e trituração do alimento, fenômeno chamado sístole antral. A continuidade e repetição de tais movimentos ocasionam um esvaziamento gradual do estômago e passagem de quimo para o intestino delgado, que demora de 3 a 5 horas, sendo regulada por fatores neurológicos, os sistemas nervoso entérico e autônomo, e hormonais, secretados principalmente por células sensíveis a variações de acidez duodenal, consoante ao aumento de concentração de quimo no duodeno. A motilidade do intestino delgado segue 2 padrões principais.
As segmentações são contrações periódicas em anéis ao longo do tubo, dividindo o quimo em segmentos ovais. Essas contrações promovem a mistura do quimo com as secreções duodenais, assim como favorece a absorção dos nutrientes pela mucosa. Outro padrão é o de peristalses curtas, que percorrem pequenas dimensões do órgão em segmentos de 10 a 14 centímetros. As peristalses curtas são funcionais para a propulsão do conteúdo intestinal. Entre 2 e 4 horas após a chegada do quimo no intestino delgado, o conteúdo alcança a junção iliocecal, ocorrendo relaxamento do esfíncter local e permitindo a passagem para o intestino grosso. Já no cólon, a motilidade gira em torno das seguintes funções: movimentação com retropropulsão de conteúdo colônico, melhorando a efetividade de absorção de água e eletrólitos, e a renovação do contato com a mucosa, a mistura e compactação do conteúdo com o muco, e a propulsão cefalocaudal seguida das expulsões de fezes. Os padrões de motilidade do cólon são austrações, que são movimentações de segmentos ovoides resultantes de concentrações desiguais de musculatura circular, principalmente na porção proximal do cólon, e os movimentos de massa que predominam na porção distal, promovidos pelos reflexos gastrocólicos. A progressão do material colônico pelo lúmen é lenta, de forma que o material fecal pode permanecer nessa porção do intestino por até 48 horas. A formação das fezes no cólon distal ocorre predominantemente por meio dos movimentos de massa, provocando o preenchimento do reto e estimulando o reflexo da evacuação, que ocorre na situação em que a parede do reto sofre distensão devido ao acúmulo de fezes. Isso dispara neurônios sensoriais, os quais estimulam o nervo parasimpático pélvico, responsável por contrair o reto e relaxar o esfíncter anal interno. Além disso, a partir do controle supraespinhal voluntário, ocorre inibição do nervo pudendo, provocando o relaxamento do músculo pubo-retal e do esfíncter anal externo, favorecendo a defecação. Tais processos também podem ser estimulados pelos reflexos ortotáxico e gastrocólico. O primeiro ocorre durante o despertar e o segundo após uma refeição,